Agora que eu lembrei que esqueci de gravar a aula. Começo de semestre é duro. Agora tá gravando. Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente está falando então das organizações, né? E aí a gente então falando especificamente da burocracia, segundo o Max Weber, né, o sociólogo, ele define como um modo de organizar as coisas para que as decisões sejam tomadas de forma técnica nesses casos. O que temos são disfunções burocráticas que atrapalham a vida de todos, principalmente no crescimento da empresa. Então, o que são essas disfunções? Essas disfunções é o que a gente pode chamar de, vamos dizer assim, supervalorização da burocracia, aumento de regras, né, dentro da burocracia que no primeiro momento não agregam nada. Então a gente falou que essas organizações, tanto as públicas, as privadas e a do terceiro setor, elas exigem um desafio de nós administradores. E esses desafios são vários. E dentre esses desafios, o que nós estamos falando aqui agora nesse momento, da burocracia, a burocracia ela não é ruim, ela é boa, porque é ela que promove as regras e os procedimentos que devem ser seguidos. Mas então, por que a burocracia gera um problema? Por que eu ouço tanto, então, professor, na televisão, no jornal, ou as pessoas falarem que a burocracia emperra, a burocracia cria um atraso, a burocracia isso, aquilo. Por quê? Porque existem muitas regras, e muitas dessas regras, elas, por exemplo, elas se sobrepõem. Você quer ver um exemplo? Isso é uma visão ímpar minha, tá? Você quer ver um exemplo de burocracia judiciária? Pense o seguinte, não estou dizendo que isso está errado, tá? Que fique registrado, mas a forma como é visto e como é tratado é que as coisas é que são erradas. As leis de proteção da mulher. O que é a lei de proteção da mulher? É boa? Nossa, é ótimo. Não tenha dúvida disso, é importante. Mas vamos olhar lá atrás por que surgiu as leis de proteção, a Lei Maria da Penha e tal. Porque as regras que tinham antes não estavam sendo cumpridas de forma correta. Aí alguém foi lá e falou assim: olha, vamos criar regras para proteger a mulher. Quando, na verdade, as regras que lá já estavam deveriam ser interpretadas do ponto de vista meu para proteger a pessoa. Independente se ela é homem, se ela é mulher, se ela é criança, se ela é homossexual, se ela é azul, se é vermelho, se é amarelo. A lei, ela deve ser para proteger a pessoa. E os seus agentes que defendem essas regras e que cuidam, né, dessas regras e desses procedimentos que nós estamos falando aqui, eles deveriam aplicar essas regras e procedimentos independente da opinião ou orientação sexual da pessoa. E aí o que nós fazemos então? Por nós não sermos efetivamente eficientes, né? Eficientes é uma palavra que surgiu aqui antes, né? Ó, aqui efetivo, né? Por nós não fazermos um serviço público efetivo nesse processo, se sentiu a necessidade de criar leis específicas. Só que essas leis específicas são mais regras. E se a gente entender que tanto homem e mulher, falando especificamente, são pessoas, perceba, entendeu do ponto de vista da onde que a gente começa a burocratizar as coisas? E já surgiu, inclusive, situações, denúncias jurídicas absurdas, evidentemente, que dizem que o homossexual não representa esse ou aquele sexo, né? Então, por exemplo, como se o homem que tivesse uma orientação sexual feminina não tivesse o direito de fazer uma reclamação na delegacia da mulher porque ele se sente mulher. E vice-versa, a mulher de sexo feminino que tem uma orientação masculina não se sente à vontade a fazer uma denúncia de violência numa delegacia constituída especificamente por homens, que não está escrito lá em cima que o seu letreiro é delegacia da mulher. Então perceba que isso é uma burocracia que emperra, né? Que emperra o desenvolvimento nós como pessoas e como o direito atende todo mundo, né? Então, mas por exemplo, vamos dar um exemplo de uma burocracia boa,
né? Uma burocracia boa. A burocracia boa é o seguinte, imagine o Flávio, ele dá aula, ele tem que colocar as notas dele. A regra diz que eu tenho que lançar a nota no SUAP. A regra diz, eu não posso escrever num papel e ficar mandando isso para o aluno, tirar uma foto e mandar. Isso está errado. Então, quando o Instituto Federal falou, olha, existe uma regra que você tem que lançar aqui a nota no SUAP, isso é uma burocracia. Isso, de certa forma, é uma burocracia. Mas é uma burocracia que busca, inclusive, evitar esse problema aqui, ó, as relações impessoais, por exemplo. Tá? Então, perceba que a burocracia ela pode ser positiva e ela pode ser negativa também, mas ela não pode ser subtraída, ela não pode ser extirpada, né, consumida, eliminada do ambiente administrativo. Tá ok? Então, por exemplo, alguns exemplos de burocracia que eu coloquei aqui, fora esses que a gente já falou. Limite de aprovação de compras por um funcionário. Então, imagine que para fazer uma compra de R$10, somente uma pessoa tem que dar um ok. Se você for fazer uma compra de R$50, você e mais uma pessoa, mais o seu supervisor tem que dar um ok. Se você for fazer uma compra de R$10.000, você, o seu supervisor e o dono da empresa tem que autorizar. Certo? Isso é um exemplo. As que eu mais gosto e a mais odeio, reuniões longas, consecutivas e sem objetivo. Né? Isso é o que mais acontece no mundo corporativo. Reuniões longas que não levam a nada, ou seja, que deixam eu de fazer o trabalho que realmente era importante e que acontecem, sei lá, toda semana e que não se agrega valor nenhum a elas. Né? Metas obscuras, né? Ou seja, olha, pessoal, nós vamos estudar administração e é isso. Tá, a administração é um leque de coisas, é gigante, né? O que nós vamos, professor? Não tem uma ementa de curso, não tem um conteúdo, um resumido, mais ou menos para onde que a gente está indo? Tem, tá lá no site, né? Tá lá a ementa do curso, tá lá o plano de aula, né? Que vai mais ou menos orientar. Se isso não tiver, a gente fica com coisas que ninguém sabe para onde vai e ninguém sabe de onde vem, tá? Estruturas muito hierarquizadas. Estrutura muito hierarquizada, vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Então, pensa, é sempre assim, tá? Então, pensa aqui um triângulo, tá ok? Pensa num triângulo aqui. Aí aqui eu tenho ó, várias. Aqui a gente chama isso aqui de estrutura top-down, né? Então aqui em cima eu tenho a gerência da empresa. Nossa, tá horrível. A gerência, e aqui vamos dizer que aqui está o chão de fábrica, né? Acho que é assim que fala ainda. Chão de fábrica. Fábrica. E para chegar até a gerência ou a diretoria, que seja, gerência, diretoria, né? Existem vários degraus aqui, né? É quase que impossível, é quase que inviável, impossível, né? Sei lá, um faxineiro, vamos pensar assim, o faxineiro falar um bom dia para o gerente da fábrica. É algo absurdo que eu estou falando com vocês, entendeu? É algo absurdo. O ideal, né, é que você tenha essa estrutura menos segmentada, né? Você ainda quer ter, você vai precisar dessa estrutura hierarquizada, mas tenta dividir ela pelo menos em 3 partes, né? É o que a gente chama de operacional, né? Aqui a gente chama de tático e aqui é o que a gente chama de gerencial. Então, é menos, agora são 3 degraus, entendeu? É menos hierarquizado. Então, quanto mais for hierarquizado, pior é. Mais difícil é a gente conseguir essa estrutura ser ágil. E toda vez tem revisão constante. Então, vamos supor, semana passada a gente tomou uma decisão do que a gente ia estudar em administração. Aí hoje eu chego aqui e falo para vocês, olha, Areli e Paulo,
acho que o que a gente falou lá semana passada não está muito bom. Vamos rever tudo isso? Aí a gente senta, discute numa reunião longa, né? E aí a gente sai dessa reunião de, sei lá, de 2, 3 horas com um novo planejamento. Aí chega na quarta-feira da semana que vem, puxa, vamos discutir de novo? Mudou, tem isso, tem aquilo, não sei o que lá. Poxa, gente, decisões constantes, isso afeta, isso gera muito estresse, falta de confiabilidade, né? Quer ver um exemplo típico do cenário real? Vocês já ouviram falar em insegurança jurídica? Nos termos, às vezes aparece na televisão ali, existe o que a gente chama de insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? Quer dizer que as decisões jurídicas estão sempre mudando. O juiz hoje fez uma coisa, o juiz da manhã assinou um papel, o juiz do final da tarde falou que aquele papel que ele assinou está errado e tem que refazer tudo de novo. Aí no dia seguinte, um terceiro juiz fala: olha, nem o primeiro nem o segundo estão certo. Isso aqui não existe. Aí depois vai para um quarto juiz, o juiz fala: não, não é nenhum dos três, isso aqui é assim, é desse jeito. Aí você fala: meu, vou acreditar em quem? Né? Em quem que eu acredito? Então, a insegurança, a revisão constante de decisões, tá? A revisão de decisões toda hora, tá bom? Tá. Um outro item aqui muito importante, carga tributária, né? A gente vive ouvindo na TV que o Brasil, as cargas tributárias são absurdas, são imensas, são gigantes, né? São desproporcionais e por aí vai. Só que a gente precisa, não adianta nada a gente ficar falando se a gente não entende o que é a carga tributária. Senão é ficar falando dos outros de quem a gente não sabe. É como ficar falando, né, aquilo que eu não sei. Ah, será que tem vida em Júpiter? Será que tem vida em Plutão? Né? Não sei. Tem que ir lá e constatar, tá bom? Mas basicamente, do ponto de vista tributário, a gente, com certeza, né, esse dado aqui de 2019, eu preciso atualizar esse slide. Eu nem atualizei ano passado, porque ano passado foi uma bagunça, né, a carga tributária. Esse ano aqui, aparentemente, vai ser outra bagunça, mas enfim. Em 2019, a carga tributária no Brasil, a gente atingiu 35,100% do PIB. O que é o PIB, né? Vamos lá, vamos deixar um pouquinho claro. Então, vamos fazer de conta que o PIB é a riqueza do país, que o país todo produz. Então, o Extra que vende produtos, o produtor que produz alface, a Petrobras que refina petróleo, a Telefônica, né, a NET, a TIM, que vende serviço telefônico. Juntando todos esses serviços, todos os valores dele, isso é a riqueza, né? Então a gente chama isso de PIB. Vamos supor que o PIB do Brasil fosse 100 reais. A tributação, ela é 31,17%. Isso quer dizer que só de imposto foram pagos, né, 31,17 centavos. Se nós tivéssemos um valor de 100 reais, ok? Então perceba que isso é muito dinheiro, né? Isso é uma carga tributária. Se você perguntar para mim se essa carga tributária é alta, depende. Depende, né? A gente pode fazer uma conta de padaria bem ruim aqui. Se a gente fizer uma conta por cima, isso quer dizer que do seu salário, se você recebe um salário de R$ 1.000 por mês, quer dizer que 350 reais desse salário de 1.000, ele vai ser pago com impostos. E o que é feito com esses impostos? Bom, boa pergunta, gafanhoto. O que é feito com esses impostos? Esses impostos são pagos àqueles serviços públicos lá. São pagos todos esses serviços públicos aqui que a gente falou aqui em cima. Ó. E que serviços públicos são esses? Bom, eles vão desde educação, né? O pagamento desse que vos fala, certo? O pagamento do hospital, do policial que está fazendo a segurança,
né, dos parlamentares que estão em Brasília, do prefeito, do vereador. É aí que a coisa começa a entortar, é aí que surge a frustração, muitas vezes, com a tributação, né? A tributação, meus queridos, ela não deve ser vista como vilã. Eu tenho uma visão que os tributos, eles devem ser pagos, porque eu, Flávio, assim como vocês e todos nós, precisamos dos serviços públicos. Então, a gente precisa que alguém fiscalize se a energia elétrica está chegando em casa. Eu preciso que alguém fiscalize se os produtos eletrônicos, como TV e geladeira, são produzidos da melhor forma possível para que os funcionários que trabalhem nessas empresas não corram o risco de vida, de morrer no processo de construção desses dispositivos. Então eu preciso que o governo fiscalize isso. O problema, o sentimento em relação à carga tributária, isso é unânime dentro dos economistas, é que todo esse tributo que nós pagamos, ele não é revertido para nós como melhoria. Porque além desses 35,17 que nós pagamos impostos, que são usados para pagar o salário desses servidores públicos, que eu também me enquadro nisso, muitos deles, boa parte desse valor é usado para comprar papel higiênico nas escolas, é usado para comprar toner para as impressoras, é usado para pagar a internet das escolas públicas. O problema é que muitas vezes a gente vê muito desperdício, a gente não vê o retorno eficaz, e aí entra aquela questão lá, né? O trabalho público, existe uma crise no trabalho público que nem sempre ele é eficiente. Nem sempre ele é eficiente. Então, esse é um problema que nós precisamos resolver como sociedade, tá? Mas, enfim, nossa, foi longe, né? Saber qual... E aí, é importante, eu como administrador, saber quais os tributos que incidem sobre a minha empresa. Então, é interessante, eu preciso saber, mas quais são os tributos que eu, dono do carrinho de cachorrão, tenho que pagar? Quais são os tributos que eu, dono de um hospital particular, tenho que pagar? Quais os tributos que eu, Flávio, como funcionário público, tenho que recolher? Ah, você tem que fazer imposto de renda, Flávio. Legal, bacana. Né? Eu tenho que saber isso. E por que eu tenho que saber? Porque senão eu vou pagar mais do que eu preciso. Eu vou pagar mais do que o necessário, tá? Mais do que eu devo. Quando devem ser recolhidos estaduais e federais? Se quer ver um exemplo de imposto básico que a gente pode, as pessoas muitas vezes não sabem e recolhem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma nova página aqui. Cancela. Eu ia fazer um desenho aqui. Deixa eu ver aqui. Página sequente. Deixa eu ir lá para a última página, ver se eu consigo. Eu não consigo, não dá para desenhar aqui. Saco. Mas olha só. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Vamos falar então agora dos recursos financeiros. Estamos quase no final. Dos recursos financeiros, né? Existem basicamente, a gente pode falar de 5 opções para captar dinheiro no mercado, ok? Captar dinheiro é emprestar dinheiro, tá, pessoal? É só um jeito diferente de falar. Existe o capital próprio, ou seja, o dono da empresa, ele vai emprestar dinheiro dele para a empresa. Nossa, pessoal, peraí. Quer dizer, então, professor, que eu tenho um carrinho de cachorrão. Eu gosto sempre de usar o exemplo do carrinho de cachorrão, que eu adoro cachorro quente. Eu tenho lá, quer dizer, então, que eu tenho. Vamos imaginar o Flávio tem um carrinho de cachorro quente. Aí, hoje, esse carrinho de cachorro quente meu, ele tem 1 metro de comprimento. É um carrinho de cachorro quente modesto, eu acho. Aí, eu tô vendendo, minha clientela tá legal, mas ali é apertadinho para mim trabalhar ali naquele carrinho. Aí eu falo assim, puxa vida, né? Eu podia comprar um carrinho de cachorro quente maior. Então eu vou comprar, vou ver o preço de um metro e meio. Então vamos imaginar que esse de 1,5 m custe R$3.000. Estou chutando, certo?
Aí, uma forma de eu captar recursos é o meu próprio dinheiro. O meu dinheiro que eu recebo salário da empresa que eu trabalho, que é a minha própria empresa, o meu dinheiro eu vou lá e empresto para a minha empresa. Eu empresto o meu dinheiro para a minha empresa. E aí a minha empresa vai me pagar em, sei lá, em algumas parcelas. Então isso é o que a gente chama de capital próprio. É o seu próprio dinheiro que você investe na empresa. Existe o capital de amigos e familiares, né? Aqui é o chamado capital da família. Então, de repente, eu tenho esse carrinho de cachorro-quente, mas eu não tenho dinheiro meu, aí eu vou lá e falo com meu pai, ou peço dinheiro para meu pai, para minha mãe, para minha avó, para minha esposa, por exemplo, pode ser também, pode. De repente, minha esposa trabalha, tem um emprego legal, eu falo, ó, empresta aí R$ 3.000 para me dar uma melhorada, dar uma tunada no meu carrinho, né? E aí eu vou te pagar em tantas parcelas, ok? E aí, né, são créditos aqui um pouco, vamos dizer assim, um pouco complicados de você conseguir, né? E aí existe o que a gente chama de os créditos profissionais, né? Que é o crédito bancário. É você ir lá no banco, falar com o gerente, falar para ele, olha, eu estou querendo expandir meu negócio, eu tenho lá o meu carrinho de cachorro-quente, minha clientela tá legal, estou faturando, o banco vai te pedir um monte de coisa, né? Você vai ter que provar tudo isso. Estou faturando X e eu quero comprar um carrinho maior para ter um conforto melhor, de repente até conseguir fazer mais negócios, beleza? Maravilha. Então, aí o banco vai tomar a decisão se ele me empresta ou não esses R$ 3.000. Existem as linhas de fomento, né? E subversão governamental. São algumas associações, tipo Banco do Povo, né? Não sei se vocês já ouviram falar o chamado Banco do Povo, que eles emprestam microcrédito, linha de créditos com R$ 1.000, né? Existem, não é agiota, tá bom? São empresas registradas e identificadas, mas que emprestam dinheiro apenas para empresas com um determinado perfil. Então, se for microempresa, eu empresto dinheiro para você, no máximo até R$ 5.000, por exemplo, tá? Caso contrário, se você quiser mais dinheiro, você tem que ir na rede bancária, ou se você não for microempresa, aí você vai ter que buscar outro negócio. E aí também tem o BNDES, que o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, Social, que aí o BNDES empresta fortuna. Quem vai emprestar dinheiro do BNDES? Petrobras, Vale do Rio Doce. Então essas empresas, por exemplo, querem ter um aporte financeiro de R$ 50 milhões, quem que vai emprestar? O BNDES. Pô, Flávio, da onde vem o dinheiro do BNDES? O dinheiro do BNDES, meus queridos, vem daqui, ó, desses 35%. Aí você fala, puxa vida, Flávio, então quer dizer que o dinheiro de imposto que eu recolho, eu também ajudo essas empresas? Sim, você ajuda, tá? Né? Você ajuda. E isso é bom? Isso é bom, gente. Isso é bom, tá? Porque uma empresa do porte da Petrobras, ela não vai emprestar R$ 5.000 de um banco, ela vai emprestar milhões, né? Ela vai comprar um navio, ela vai mandar construir uma plataforma petrolífera, né? Então nós estamos falando de muito dinheiro, tá ok? A escolha por uma ou mais depende de qual estágio da vida a sua empresa está. Então, essas opções de captação de grana, né, de dinheiro, elas são para cada tipo de empresa, tá bom? E aí, não menos importante, mas tão importante quanto os demais, as equipes, né? As equipes é um desafio, então eu tenho que estar sempre presente, porque se a equipe não me ver como um líder, lembra lá as habilidades? Eu tenho que ser um líder para a equipe. Eu tenho que ser comunicativo, eu tenho que ser eficiente nos argumentos. Se eu não estiver presente, a equipe vai achar que não tem um líder, né? E se ela não tem um líder, para quem que ela está fazendo tudo isso, tá? Então, eu como administrador, e que eu tenha uma equipe sob os meus cuidados, eu preciso sempre estar presente ao lado dessa equipe, né? A gente tem aqui também
Conheça seus colaboradores, saiba quem são seus colaboradores. Por quê? Porque são pessoas diferentes, são pessoas com culturas diferentes. E se essas pessoas não se comunicarem, elas vão se comunicar entre si. E se elas não se comunicarem entre si também de forma eficiente, vai haver ruído, e esse ruído vai gerar problema. Então você também é responsável por tornar essa equipe mais harmoniosa. Incentivar o diálogo, né? As equipes têm que conversar. Olha, você sabe um pouquinho mais, então, quando o outro tiver com dúvida, você que está com dúvida, pergunte. E você que está sendo perguntado, responda se sabe e se pode ajudar agora. Se não sabe, sabe de alguém que sabe, né? Então, coisas desse tipo, cordialidade, né? E aí você tem que, mas você também tem que incentivar. Se você for um gerente, um líder de equipe bruto, mal educado, aí não tem jeito, né, gente? Aí arruma um emprego, muda que vai sair mais em conta. Aprenda a lidar com as adversidades. Equipes mistas, homens e mulheres, né? Pessoas com orientações diferentes, né? Então, aprenda a lidar com as diversidades, ok? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, né? Pessoas com cultura diferente, de origem diferente, né? Então, tem que verificar isso. Seja organizado e tenha planejamento. Fato, né? Se você não for organizado, não vai rolar nada. Divida as tarefas. Existem tarefas que você pode delegar para um colaborador? Existe. Então, entregue, dê essa tarefa para um colaborador e deixe ele fazer. Ah, essa tarefa é de nível gerencial. Você é o gerente? Então faça. Ah, não, essa tarefa aqui ela é operacional. Então, entregue para o operacional essa tarefa. Tá? Reconheça e celebre conquistas. Então, sempre que a sua equipe, vocês estabeleceram metas, né, propósitos, e foi possível atingir essa meta, organize recompensas, né? É muito comum dentro das empresas existir o chamado aniversariante do mês, né? O que é o aniversariante do mês? Tem uma equipe lá de 30 pessoas, por exemplo, e aí, uma vez por mês, a empresa banca a festinha de aniversário de todos que fizeram aniversário naquele mês. Então, se tiver só uma pessoa no mês de março, hoje é meio da semana, né? Não dá. Então, a gente teria que fazer na sexta-feira da semana passada, porque não se faz reuniões festivas no meio da semana. Seria ótimo, mas isso não é muito legal. Então, o final do mês vai acabar na quarta-feira. Puxa, vamos antecipar então para sexta-feira que antecede, a última sexta-feira do mês. É uma só pessoa que vai fazer aniversário? Então, pessoal, para tudo, meia hora, refrigerante, coxinha, se tiver bolo, beleza. Para o aniversariante é o Flávio, vamos bater palma e legal. Ah, tem mais de um? Ah, é o Flávio, a Arélio, o Paulo. Pessoal, para um pouquinho, meia hora. Tá aqui coxinha, refrigerante, bolo, se tiver. Aniversariante do mês, Flávio, Areli, Paulo, parabéns para vocês. Pessoal, vamos comer, meia hora a gente volta. Pronto, acabou. Isso causa um impacto, né, na equipe diferente, tá bom? Isso parece que é bobeira, mas não é, isso é investimento. Isso torna a equipe motivada, né? Chamar atenção, aqui tem um problema, chamar atenção sempre é reservado. Nós fazemos coisa errada. O Flávio já fez um monte de burrada nos seus trabalhos, aonde eu trabalhei, né? E aí como é que você faz para corrigir? Você, chefe, como é que se corrige o funcionário? Chama o funcionário, né? Num lugar reservado, pede para tomar um café. Olha, eu vi que você fez um negócio errado lá, né? Por que você fez isso? O que aconteceu, né? Você gritou com a pessoa, que é um pouco mais grave. Por que você gritou? Você não está bem, não está legal. Eu vi que você apertou um botão lá no computador que não devia, aí isso gerou um problema. O que aconteceu? Você não sabia o que era. Chama no reservado, né? Comece, e sempre que você for chamar a atenção de alguém, comece apontando os problemas, as críticas, e termine sempre apontando os valores. Isso é uma técnica motivacional. Do ponto de vista psicológico, é o seguinte: você chama atenção, a pessoa fica frustrada
e depois vira e fala, nossa, quando você entrou aqui, eu vi em você uma oportunidade de eu poder sair de férias. Eu, chefe, sair de férias. Olha que legal. O cara não saía de férias porque não tinha uma pessoa com o meu perfil. Puta, eu fiz uma cagada, né? Mas o cara depois elogiou eu, falou que eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa valorizada dentro da equipe, né? E aí você também que recebe essa crítica, você também tem que ser consciente. Puxa vida, eu devia ter perguntado, né? Eu devia, antes de ter apertado aquele botão, perguntado, será que é isso aqui mesmo? Se há dúvida, pergunta, né? E aí um outro grande problema, saiba demitir e aprenda a aceitar os pedidos de demissão. Gente, não tem coisa mais chata do mundo do que você demitir, você mandar uma pessoa embora da empresa. Eu nunca precisei fazer isso, graças a Deus, né? Mas eu já pedi demissão de empresa. E, tipo, vi que quem recebeu a minha demissão não soube lidar com isso. Porque não era um bom administrador, né? Então vamos primeiro falar da demissão, né? É difícil você demitir uma pessoa. Por que é difícil demitir uma pessoa, Flávio? Ora, porque quando você está demitindo, você conhece, aqui no item 2, você conhece uma parte da vida dos seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho. Quando você manda embora, você não sabe se você está mandando embora um chefe de família que tem em casa uma esposa e 2 filhos para levar comida. Você não sabe se quando você está mandando embora uma mulher, se ela é casada ou se ela é solteira com 2 filhos para cuidar. Se paga aluguel ou não. Então perceba que é um cenário muito triste, é um cenário muito complicado. Mas às vezes é um remédio duro de tomar, é um remédio amargo, chato, mas você tem que demitir a pessoa embora. Eu aprendi no meu MBA que sempre quando você, minha gestão financeira, que sempre quando você vai mandar embora tem que ter uma técnica. Você tem que criar uma técnica justa. Essa é que eu aprendi, graças a Deus nunca precisei usar. Falava assim, ó, imagine que mentalmente você tem uma caixinha e dentro dessa caixinha tem o nome daquela pessoa que você quer mandar embora. Então, quando você chega nesse ponto de querer mandar ela embora, você abre mentalmente essa caixinha, abre o papelzinho que está com o nome dessa pessoa e pergunte para você mesmo. Eu como chefe dela, eu como líder da equipe, já fiz tudo o que eu podia para que essa pessoa fique empregada? Se a resposta for não, então você enrola esse papel, coloca dentro da caixinha, fecha a caixinha e faça esse trabalho que a resposta foi não. Se a resposta for sim, que você já fez tudo o que podia, aí você pega esse papel, tira ele da caixinha, fecha a caixinha e aí você manda embora, tá? Então perceba que é um processo simples, mas mesmo assim não deixa de ter sua complexidade, né? E com relação à segunda parte aqui, né, aceitar aqui os pedidos de demissão, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, e aí eu estou indo embora. Aí o seu chefe fica, ai, mas fique, você é não sei o quê, você é importante para a empresa, sem você eu não vou conseguir sair de férias e não sei o que lá. Gente, entenda que se o cara está pedindo demissão, ele está pedindo demissão porque ele já entendeu que ele não quer mais trabalhar aqui. Ele está indo para outro lugar, ele está indo para outro cenário, ele está indo para um ambiente que talvez para ele seja melhor. Do ponto de vista para ele está indo para um ambiente melhor, para ganhar mais, ou para trabalhar menos tempo, ficar em casa, não sei. Eu digo que isso aconteceu comigo quando eu saí do banco que eu trabalhava na Solacred, que meu chefe ficou lá. Aí depois veio o diretor financeiro, queria que eu ficasse. Falei, não vou, gente. Ah, mas você vai ganhar mais? Não, eu vou ganhar menos. Mas por que você está indo? Porque eu quero ter menos dor de cabeça na minha vida, né? Eu quero fazer coisas diferentes. Tipo assim, meu chefe achava um absurdo eu falar que eu queria fazer coisas diferentes, como se a vida se resumisse àquela empresa, né? Então, perceba que mesmo você não sendo gerente, você não sendo administrador de uma empresa futuramente, são regras muito interessantes da gente também entender ela como pessoas e como trabalhadores de uma organização, tá? Mas enfim. E aí,
eu quero que vocês façam para mim também. Eu estou meio que concentrando as atividades avaliativas de administração. Depois eu vou falar, depois eu vou começar a dar só atividade de empreendedorismo e eu vou parar a atividade de administração, tá bom? Então a gente vai estar fazendo meio que essa mesclada. Assim. Então, se em algum momento eu colocar duas tarefas, tanto de administração e empreendedorismo, me questiona que se não tiver fundamento eu vou tirar uma, a não ser que seja necessário, tá bom? Mas aí a gente conversa. Mas então, o que eu quero que vocês façam de atividade avaliativa? Eu não criei isso aqui lá no Moodle ainda, mas eu vou colocar lá, tá? Eu queria saber, né? Na verdade, eu vou deixar como pergunta lá. Eu queria saber quais são os impostos estaduais e federais. Apenas indique quais são os impostos separados por esses três grupos. Então, eu quero que vocês pesquisem para mim quais são os impostos municipais. Depois, quais são os impostos estaduais e quais são os impostos federais? Só precisa ser muito? Não, sei lá, uns 2 de cada, entendeu? Mas eu quero que vocês procurem saber, tá? E aí vocês vão escrever lá para mim no Moodle. Eu vou abrir depois lá no Moodle essa demanda, tá bom? Deixa eu parar aqui. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? O pessoal sumiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eita. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar aqui a aula, tá? Qualquer dúvida, então, vocês sabem, mande mensagem, tá bom? Eu vou encerrar, então, e aí eu vou abrir essa demanda. Essa demanda eu vou deixar lá umas 2 semanas. Vou deixar 2 semanas, mas é bem curtinho, tá? Tá bom? Então, daqui a pouco eu vejo vocês lá na sala de empreendedorismo. Agora são, para mim aqui são 2h54. Vamos lá então às 13h10, pode ser às 13h10 então? 13h10 eu vejo vocês lá na sala de empreendedorismo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.